No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Nunca falamos tanto em vacinação, né? Vacinação. Isso relacionado à pandemia e à Covid-19. Mas hoje tem uma outra vacina que começa a ser aplicada. E tem outra que termina também nesta segunda-feira. Quem vai nos contar é a secretária de Saúde de Balneário Camboriú, Leila Crócomo. Bom dia, secretária. Bom dia, Caleb, bom dia, Dilson e todos os ouvintes da Rádio Menina. O que termina e o que inicia hoje? Hoje a gente inicia a 23ª campanha de vacinação contra a gripe, né, que é a influenza, o H1N1, ela tem vários nomes que a gente se refere a ela. Então, a partir de hoje, em todas as unidades de saúde, também para gestantes no drive, a gente pode estar vacinando as gestantes, né, que facilita bastante no drive ali na rua Santa Catarina, próxima à escola Ivo Silveira. Então, todas as gestantes ou mulheres que estão até 45 dias após o parto, que são as puérperas, devem iniciar essa vacinação hoje. Crianças de 6 meses a 5 anos completos, ou seja, 5 anos até 11 meses e 29 dias, procure as unidades de saúde para realizar essa vacinação, que inicia hoje e vai até 9 de julho, e aí seguindo as outras categorias, outros grupos de prioridade. Secretária, houve uma modificação com relação à faixa etária para vacinação este ano, né? Sim, ampliaram das crianças, né? E a gente teve, o Ministério da Saúde sempre nos orienta, a gente sempre fala aqui do Plano Nacional de Imunização, onde priorizou quem não foram contemplados com a vacina do Covid. Então, iniciando por gestantes e crianças, né, puérperas também, os indígenas, sempre que eles tenham a imunidade alterada, diferente do cidadão, né, ou do povo branco, digamos assim, sempre os indígenas são priorizados nessa campanha. E também depois, na sequência, em outras fases, trabalhadores de saúde, idosos com 60 anos, professores e assim os doentes crônicos também. A questão da H1N1, a vacina contra a gripe, é apenas uma dose? Para crianças que tomam a primeira dose, são duas aplicações com intervalo de 30 dias, mas será aprazado direitinho na carteirinha. Os demais, todas as outras faixas etárias, ou que já receberam anteriormente alguma dose, é apenas uma dose. Em relação à vacina da febre amarela, terminaria nesta segunda-feira, dia 12, secretária? A vacina, a campanha se encerra. Enfim, a gente sempre tem à disposição essa vacina. É muito importante que todos tenham essa vacina, né? A febre amarela ainda é uma doença que existe aqui na região, é uma doença que mata também, né? Então, é muito importante que todos tenham sido vacinados. Se não estão, a gente vai ter sempre à disposição essa vacina nas salas de vacina das unidades de saúde. Então, às vezes a gente trabalha em campanhas, como agora da gripe, porém a vacina ela continua disponível nas unidades de saúde. A gente não pode deixar também de aproveitar a oportunidade em ouvi-la, secretária, de tocar no assunto Covid-19. Inclusive, sim, na sexta-feira, nós recebemos aqui um questionamento de um cidadão. Ele tinha a mamãezinha dele para vacinar a segunda dose. E o local onde ela tomou a primeira dose, no caso, não sei se foi no posto ou foi no drive, enfim, mas na carteirinha estava marcada a segunda dose para domingo. Nós entramos em contato e disseram que não haveria vacinação no domingo. Aí, mais uma vez eu questionei, pedi para a Tainá e ela trouxe essa informação também junto com o Gerson Felipe. A questão, pode tomar no sábado? Não. Tem que tomar na segunda. Na segunda, ele não poderia levá-la porque ele tem o seu horário de trabalho. Claro que, de uma forma ou de outra, se acha um jeito e se leva da mesma forma. E aí, para minha surpresa, domingo teve a vacinação, né? Houve uma decisão no sábado sobre isso? Na verdade, esse atrasamento ele não deveria ter ocorrido no domingo. A gente tem procurado não fazer aos domingos, porque a equipe realmente precisa desse tempo aí, desse fôlego. A gente já está e vai ficar muito tempo na campanha, então a gente realmente tinha se organizado para não fazer os domingos. Diante disso, quando a gente soube, imediatamente a gente montou uma equipe e abrimos sim a vacina à tarde. Então
foi um equívoco e a gente procurou corrigir rapidamente, assim que a gente soube também, não estava previsto fazer. E como não está nas próximas fases, e que se a gente mudar, a gente reconhece e vem aqui, eu tinha comentado acho que na quinta ou na sexta-feira, que haveria até o sábado o drive, né? Mas ocorrendo isso, a gente identificou que algumas pessoas tinham sido agendado dia 11 de abril. Então, identificando, a gente procurou imediatamente corrigir essa falha e abrir, sim, as vacinas, porque algumas pessoas não perdem o direito de vacinar, né? Mas sempre a orientação, quando cair num dia que não está as unidades abertas, sempre o dia seguinte a vacina, para que seja respeitado aí o período mínimo de vacinação. Mas, diante do fato, a gente procurou aqui montar uma equipe rapidamente, corrigir esse erro, e a gente aqui se desculpa diante de todos, mas nossa equipe prontamente se mobilizou e montou aí a vacinação no Posto de Saúde Central, e a gente conseguiu aí vacinar mais de 140 pessoas. Isso é uma falha que não pode ocorrer, mas enfim, a gente corrigiu imediatamente essa falha. Secretária, em relação ao comparecimento daqueles que precisam e devem receber a segunda dose, como está? Sim, a gente intensifica, né? A gente tem falado aí desde a semana passada, alguns idosos na faixa etária acima de 70 anos não estão retornando, então a gente pede que todos olhem as datas atrasadas na carteirinha, que deve ser entre, no mínimo, 14 dias, mas um intervalo de 14 a 28 dias para fazer a segunda dose. Porém, a gente procura identificar uma data para facilitar a identificação na hora da chegada na unidade, mas então, por favor, os familiares, os idosos que têm a carteirinha de vacinação, é muito importante que levem a carteirinha, né, para comprovar realmente que tomou a segunda dose, ou durante a semana, quem não achar, não localizar, a gente vai fazer uma segunda carteirinha sim, mas é importante que todos tenham o documento de identidade e a carteirinha em mãos para facilitar aí, para agilizar esse atendimento na hora da vacina. Hoje, segunda-feira, qual é a faixa etária de vacinação, primeira dose aqui em Balneário Camboriú? A gente mantém ainda idosos com 66 anos, profissionais de saúde acima de 50 anos que estão na ativa e que comprovem vínculo empregatício, e também a todos os que têm a segunda dose aí acima de 70 anos, então, que precisam retornar para garantir realmente a efetividade dessa vacina. E como o município está em relação ao número de doses, secretária? A gente vem recebendo lotes do Ministério da Saúde semanalmente, né? É importante que isso se mantenha para a gente avançar, então, para que todos entendam por que a gente não avança e alguns municípios avançam. A gente recebe 20% semanalmente, né? 20% do quantitativo para aquela faixa etária neste momento, 65 e 69. Então, se eu recebo 20% da minha capacidade, eu tenho que avançar semanalmente uma faixa etária, né? Então, a gente procura seguir aí todas as orientações, seguir aí essa programação do Ministério, que a gente nunca sabe com antecedência. Então, a gente vai avançando aí sempre que possível, receber novas doses, a gente vai avançar aí a faixa etária. Para começar a vacinar os idosos, primeira dose de 65, hoje houve um questionamento dos 65. É necessário que o governo encaminhe mais um lote de vacinas, é isso? E a expectativa para isso, secretária? A expectativa é que a gente receba aí até quinta-feira vacinas. Porém, essa semana a gente vai, se realmente tiver não acelerar aí essa segunda dose e houver a possibilidade, um quantitativo suficiente para 65, a gente vai avançar sim, né? Não podemos deixar a dose parada, é uma preocupação sempre do prefeito Fabrício, que idosos sejam vacinados, que a gente avance aí a todo dia, a cada dia mais. Então, se realmente manter essa pouca adesão ainda à segunda dose, mesmo a gente intensificando, vamos procurar ligar, os agentes comunitários estão indo nas casas para avisar, porém a gente vai avançar aí no 65, mas a gente gostaria sim de que os idosos, enfim, que o Ministério mandasse essas doses para a gente manter sempre essa agilidade aí, mesmo que semanal, mas que a gente consiga. Porém, a gente vem até aqui, comunica a vocês a data certinha que a gente pode avançar. Em relação à equipe, secretária, como que está hoje a disponibilidade, como que tem sido a questão das baixas em relação à Covid-19, os afastamentos na rede pública aqui de Balneário Camboriú?
Diminuíram muito os afastamentos, claro que ainda tem, né? Isso a gente já vê também que é um reflexo da vacina. Quem trabalha nas unidades de pronto atendimento, nas linha de frente, né? Diminuíram muitos afastamentos. No início realmente existia aí muita gente, muitos funcionários afastados, porém hoje a gente consegue já manter as equipes. Porém, a gente sempre fala aqui e agradece, estão todos cansados, agora não é mais uma questão de doença, mas enfim, o esgotamento físico e mental, mas a gente procura se manter, todos sabem da sua responsabilidade, mas em relação ao Covid diminuiu muito essa contaminação, e isso é bom para que a gente possa manter aí essas campanhas de vacinação sempre funcionando, para que a gente possa manter os atendimentos aí cada vez melhor. Nossa UTI hoje está com total de pacientes? Neste final de semana teve uma redução de internações, isso foi dar um alívio para as equipes também, né? Onde dos 34 leitos apenas 30 estavam ocupados. Hoje temos leitos clínicos 28, leitos clínicos então está 100%, e a UTI aí se mantém então com 30 leitos, e a gente tem os 4 leitos aí de retaguarda que o município financia, né? Então ainda a gente tem vagas, digamos, da UTI, está mais tranquilo. Na semana passada e na anterior, realmente os 34 estavam lotados, era o nosso máximo da capacidade, mas hoje está mais tranquilo, digamos assim, né? Começa a diminuir já esse número de casos positivos, o número de internações. Isso faz parte, sempre são os picos da doença, de 15 dias o vírus faz, é a tendência desse vírus, né? Quando sobe o pico, e aí começa agora gradativamente. Claro que as medidas de segurança, a higienização das mãos, o uso da máscara ajuda sempre, e a gente continua sempre pedindo que todos respeitem, mesmo com a vacina, é importante ainda medir essas medidas de segurança e de proteção. Exatamente, inclusive aqui a Inês participa dizendo que quinta-feira a Santa estava em 67 anos e hoje com 66 anos. Ela diz que precisa viajar, tem 66 anos, 63 anos, e se tem previsão desta vacina para essa faixa etária. Mas vale lembrar também a Inês, né, que não é porque a pessoa recebeu a primeira dose e a segunda dose que já vai estar livre, né, Adilson, da Covid-19. Vai ter a imunização para redução dos sintomas, mas pode pegar o coronavírus. Ou seja, não podemos extrapolar a nossa liberdade. Mas para essa faixa etária de 63 anos, se a previsão agora é para 65, quanto tempo mais, secretária? Normalmente é semanal, né? Como eu falei, a gente recebe sempre 20% daquela faixa etária prevista dos 5 anos, então cada semana vem 20% da nossa capacidade. Isso é determinado pelo Ministério da Saúde, até para que os laboratórios deem conta dessa produção. O laboratório Butantan também produz a vacina da influenza, então eles devem estar super com a capacidade aí também no limite para produzir 2 campanhas de vacina ao mesmo tempo, né? Então não é fácil. Então os laboratórios eles não dão conta enquanto não está sendo liberadas as outras vacinas aí a nível mundial. Então, como você falou, é muito importante, não é momento de viajar, principalmente se for uma viagem de passeio, não é momento. A vacina sim reduz a mortalidade, sim reduz as internações, porém ainda a pessoa pode se contaminar. E sempre lembrando que ainda tem um intervalo após 15 dias após a vacina para que o sistema imunológico aí produza os anticorpos. Então, realmente, a gente espera vacinar, porém os cuidados têm que se manter. Ainda é um momento de se cuidar e não é um momento de viajar ou de procurar aglomerações, principalmente dentro de ambientes fechados, como um ônibus, né? A gente procura aí orientar que façam só extremamente necessário realmente para que haja essa proteção ainda da vida, que ainda as UTIs estão lotadas, que ainda a gente está vivendo esse momento difícil aqui da pandemia. Voltando a H1N1 para atender a Rosana. A Rosana pergunta em relação a outras idades de vacinação contra a gripe, tipo a partir de 50 anos, 55 anos, que deve ser o caso também. Quando será? Bom, seguindo a programação, a gente tem até 9 de maio, inicia agora e vai até dia 10 de maio para vacinar
gestantes e crianças. Em seguida são trabalhadores idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde. Para liberar a população em geral ainda vai algum tempo, não é difícil prever essa data. Lembrando que a gente depende do recebimento, sempre vai continuar também do HU-N1, do recebimento dessas doses. Eles não mandaram todas as doses, então vamos receber igual da Covid, vamos receber em lotes para que a gente possa ir avançando. Lembrando que a prioridade hoje são pessoas que não foram contempladas com Covid. Então isso é um planejamento do Ministério da Saúde, que inicia-se com gestantes e crianças, porque são grupos prioritários que não foram contemplados aí com a vacina do Covid, então inicia-se por essas prioridades, lembrando também, como a gente sempre comenta, que quem está protegido contra a influenza diminui as internações, diminui a ficar doente, né? Porque se você pega uma gripe e o H1N1, que é uma gripe muito forte, você reduz a sua imunidade, podendo aí se contaminar também com o Covid. Então, é muito importante se cuidar e tomar aí as vacinas, todas que são do nosso calendário vacinal também. Muito obrigado, secretária Leila Crócomo da Saúde de Balneário Camboriú, trazendo esclarecimentos e também a expectativa para as próximas faixas etárias a serem vacinadas aqui em Balneário Camboriú. Bom trabalho, ótima semana. Obrigada, e assim que a gente tiver aqui notícias do avanço das faixas etárias seguintes, a gente anuncia aqui através desse canal que é tão ouvido e tão respeitado por todos de Balneário Camboriú. Bote a boca no trombone.